Você está achando que nada aconteceu. Você sustentou o comentário por 24 horas, fez tudo o que foi pedido, manteve o "eu sustento" lá embaixo sem apagar, e agora está olhando para o extrato bancário pensando: cadê o dinheiro? Cadê a mudança? Cadê o milagre que deveria ter acontecido? E eu vou te falar uma verdade que vai doer um pouco, mas que precisa ser dita. O problema não é que nada aconteceu. O problema é que você está olhando errado. O dinheiro já começou a se mover. Você só não percebeu ainda. E se você sair deste vídeo antes do final, você vai ignorar os sinais que já estão aparecendo na sua vida financeira. Você vai perder o movimento que já começou. E pior, você vai fechar a porta que você mesmo abriu. Deixa eu te contar uma coisa que ninguém te ensinou sobre dinheiro. Dinheiro não chega gritando. Ele não bate na sua porta com fogos de artifício. Ele não envia alerta do banco dizendo sua vida mudou. Dinheiro começa se movendo em silêncio, começa quebrando pressões invisíveis, começa abrindo espaços pequenos, começa mudando coisas que você nem percebe que mudaram. E a maioria das pessoas perde tudo exatamente aqui, no quinto dia, porque espera a explosão e ignora o fluxo, espera milagre e despreza o sinal, espera a nota de 100 cair do céu e não vê que a pressão financeira já diminuiu, que o boleto já mudou, que a dívida parou de crescer, que uma ideia surgiu do nada, que uma oportunidade apareceu numa conversa casual. Tudo isso é dinheiro chegando, só que na forma invisível que precede a forma visível. Agora presta atenção porque isso aqui é polêmico. Mas é verdade, o maior inimigo da sua prosperidade financeira não é a falta de dinheiro, é a sua incapacidade de reconhecer o dinheiro quando ele começa a chegar de forma pequena. Você foi treinado a vida inteira a só valorizar o grande, a só acreditar no óbvio, a só celebrar o que resolve tudo de uma vez. Mas dinheiro verdadeiro, dinheiro que vem por fluxo sustentável, dinheiro que vem para ficar e não só para passar, esse dinheiro começa sempre pelo pequeno. E quem despreza o pequeno, fecha a porta para o grande. Quem ignora o sinal, perde o resultado. Quem não celebra o movimento, trava o fluxo. Essa é a lei, essa é a regra. Essa é a diferença entre quem prospera de verdade e quem fica preso no ciclo de sufoco financeiro a vida inteira. Então, se você está aqui no quinto dia achando que falhou, achando que não deu certo, achando que o processo não funciona, eu preciso te dizer: você não falhou. O processo está funcionando. O dinheiro já começou a chegar. Você só precisa aprender a ver. E é exatamente isso que eu vou te ensinar neste vídeo. Eu vou te mostrar os 7 sinais reais de que o dinheiro já começou a se mover na sua vida. Vou te ensinar a diferença entre movimento e resultado. Vou te explicar por que celebrar o pequeno é o que abre caminho para o grande. E no final, você vai ter uma regra prática, simples, direta, que vai manter o fluxo ativo enquanto ele ganha volume, enquanto ele se transforma de sinal em dinheiro físico na sua conta. Mas tem uma condição. Você precisa assistir até o final. Porque se você sair no meio, você vai perder a parte mais importante. Você vai perder o momento exato onde eu te mostro como não travar o fluxo quando ele está começando a ganhar força. E aí você vai fazer o que a maioria faz. Vai desistir 3 passos antes da virada financeira. Então fica, assiste tudo. E quando chegar no final, você vai comentar. Não vai ser "eu sustento" de novo. Vai ser outra coisa. Algo que confirma que você viu, que você reconheceu, que você não está mais cego para o movimento que já começou. Mas isso eu explico na hora certa. Por enquanto, só preciso que você entenda uma coisa. O dinheiro já está vindo. Agora é só questão de você não fechar a porta. Você sustentou. Você segurou o comentário. Você não apagou quando a dúvida veio. E agora você está aqui, no quinto dia, achando que nada aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa com toda clareza. Você está olhando errado. O dinheiro não chega gritando seu nome. Ele não bate na sua porta com fogos de artifício. Dinheiro começa se movendo em silêncio. E se você não aprender a ver esse movimento, você vai perder tudo que já começou. Muita gente perde exatamente aqui. Sabe por quê? Porque espera milagre e ignora o sinal. Porque quer o extrato virado e não percebe que a porta financeira já abriu uma fresta. Se você sair agora, antes do final deste vídeo, você vai ignorar o que já está acontecendo na sua vida financeira. E eu não estou falando de promessa.
Eu estou falando de confirmação. O dinheiro já começou a se mover. Você só não percebeu ainda. Presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso aqui separa quem continua de quem desiste. Quando você colocou aquele comentário, eu sustento há 24 horas, você ativou algo. Não foi magia, não foi sorte, foi alinhamento, foi compromisso público. Foi você dizendo para o universo, para a provisão divina, para a própria força financeira que existe ao redor de tudo, eu estou disponível. E sabe o que acontece quando você se torna disponível? O fluxo começa a se mover, mas ele não começa do jeito que você imagina. Ele não cai na conta com alerta do banco. Ele começa com pequenas quebras, com mudanças quase invisíveis, com espaços que se abrem. E o erro fatal que a maioria comete é desprezar esses sinais. Achar que se não foi grande, não valeu. Achar que se ainda tem boleto atrasado, nada mudou. Mentira. Mudou sim. Só que você ainda está olhando com os olhos de quem espera a explosão. E dinheiro verdadeiro começa com movimento constante, não com barulho. Agora eu preciso que você entenda uma verdade que vai te libertar de muita ansiedade financeira daqui para frente. Dinheiro não é linear. Ele não cresce em linha reta. Ele cresce por fluxo. E fluxo é movimento. Movimento é mudança de estado. Antes de virar nota, vira espaço. Antes de cair na conta, vira alinhamento. Antes de você receber, algo precisa parar de sugar. Algo precisa parar de travar. Algo precisa parar de pressionar. E isso já começou. Se você sustentou de verdade, algo na sua realidade financeira já mudou. Pode ser pequeno, pode ser silencioso, pode ser invisível para quem olha de fora, mas está lá. E o que eu vou fazer agora, neste vídeo, é te ensinar a ver. Porque quem não vê, desiste. Quem desiste, fecha a porta. E quem fecha a porta agora perde tudo que estava prestes a ganhar volume. Esse é o vídeo do 5º dia. E ele tem uma função muito específica. Confirmar que o dinheiro já começou a chegar. Agora você sabe. Dinheiro já se moveu. Você só precisa aprender a ver. Deixa eu te contar o que acontece com a maioria das pessoas que chegam até aqui. Elas fizeram tudo certo. Assistiram os vídeos anteriores. Entenderam o princípio. Abriram a porta financeira. Declararam o compromisso. Sustentaram por 24 horas. Mas quando chegam no 5º dia, olham para o extrato bancário e pensam, nada mudou. Olham para as dívidas e pensam, continua tudo igual. Olham para o boleto vencido e pensam, onde está o dinheiro que deveria ter chegado? E aí fazem a pior coisa que alguém pode fazer nessa fase. Desistem, apagam o comentário, param de assistir, voltam para o modo antigo de viver sufocado, pressionado, sem provisão. E sabe o que acontece? O fluxo que tinha começado a se mover estanca. A porta que tinha aberto uma fresta fecha de novo. O dinheiro que estava a caminho perde o endereço. Não porque o universo pune, não porque Deus castiga, mas porque faltou sustentação, faltou reconhecimento, faltou a capacidade de ver o que já estava acontecendo. Agora presta atenção porque isso aqui é crucial para você não cair nessa armadilha. O problema não é a falta de dinheiro, o problema não é a demora, o problema é a forma como você está olhando. Você ainda está olhando com os olhos da escassez. Com os olhos de quem só acredita no que é grande, no que é óbvio, no que grita. Mas dinheiro verdadeiro, dinheiro que vem para ficar, dinheiro que vem por fluxo sustentável e não por desespero, esse dinheiro começa pequeno. Ele começa discreto. Ele começa se movendo nas bordas da sua realidade antes de invadir o centro. Sabe aquele problema financeiro que parou de piorar? Sabe aquele boleto que você achava que ia vir e não veio? Sabe aquele dinheiro que você tinha esquecido numa conta antiga e lembrou do nada? Sabe aquela conversa que gerou uma oportunidade inesperada? Isso não é coincidência. Não depois da sustentação. Isso é o dinheiro começando a se mover. E se você ignorar, você trava o processo. Eu vou ser bem direto com você, porque eu não quero que você perca o que já começou. A única diferença entre quem prospera de verdade e quem fica preso no ciclo de sufoco financeiro
É a capacidade de reconhecer o movimento antes dele virar resultado visível. Quem espera o milagre perde o processo. Quem espera a explosão perde o fluxo. Quem espera a nota de 100 cair do céu perde os sinais que o dinheiro já está dando. E os sinais existem. Eles sempre existem. Principalmente depois que você ativa compromisso, depois que você sustenta, depois que você mantém a porta aberta. O que acontece é que você foi treinado a vida inteira a só valorizar o grande, a só acreditar no que é imediato, a só celebrar o que resolve tudo de uma vez. Mas dinheiro não funciona assim. Provisão divina não funciona assim. Desbloqueio financeiro não funciona assim. Funciona por camadas. Funciona por estágios. E você está no estágio do movimento invisível que precede a chegada visível. Esse é o momento que decide quem continua e quem desiste sem nem saber que estava perto. Você não falhou. Você só ainda não aprendeu a ler o que já está se movendo. Agora eu vou te ensinar algo que vai mudar completamente a forma como você lida com dinheiro daqui para frente. Existe uma verdade que quem prospera conhece e quem fica travado ignora. E essa verdade é simples, mas poderosa. Dinheiro não começa gritando, ele começa se movendo. Lê de novo. Dinheiro não começa gritando, ele começa se movendo. Isso significa que antes de você ver o depósito na conta, antes de receber aquela proposta inesperada, antes de conseguir pagar aquela dívida que te sufocava, o dinheiro já estava em movimento, já estava se reorganizando ao redor da sua vida, já estava quebrando travas invisíveis, já estava abrindo caminhos que você nem sabia que existiam. Mas você não via. Sabe por quê? Porque você estava ocupado esperando barulho. Estava esperando o alerta de banco. Estava esperando algo que te fizesse sentir aliviado imediatamente. E enquanto esperava isso, ignorou os sinais reais de que o fluxo financeiro já tinha começado a mudar de direção. Deixa eu te dar exemplos práticos, do tipo que acontece na vida real, não em teoria motivacional barata. Você está devendo 3 boletos. Nenhum deles foi pago ainda. Mas, de repente, um deles não gerou a multa que deveria ter gerado, ou a empresa ligou oferecendo parcelamento que antes não existia. Ou o vencimento foi prorrogado sem você pedir. Isso é movimento. Isso é a porta financeira começando a funcionar. Ou então, você estava contando os centavos para fechar a semana, e de repente lembrou de um dinheiro que tinha emprestado há meses, e a pessoa te devolveu do nada. Ou achou uma nota esquecida no bolso de uma calça velha. Ou alguém te pagou uma dívida que você nem cobrava mais. Pequeno? Talvez. Mas é movimento. É o fluxo financeiro começando a fluir de volta para você. E tem mais. Aquela conta de luz que você achava que ia vir absurda veio menor. Aquele conserto do carro que deveria custar uma fortuna custou metade. Aquele gasto inesperado que sempre aparece no final do mês simplesmente não aconteceu dessa vez. Tudo isso é sinal. Tudo isso é dinheiro se movendo antes de chegar. E agora vem a parte que você precisa gravar. Quem despreza o pequeno, fecha a porta. Lê de novo. Quem despreza o pequeno, fecha a porta. Porque o fluxo financeiro funciona por validação. Quando você reconhece o movimento, você sustenta o fluxo. Quando você ignora o movimento, você trava o fluxo. É como se o universo, a provisão divina, a própria energia do dinheiro estivesse te testando. Não para te punir, mas para ver se você está pronto. Porque dinheiro grande só vem para quem sustenta dinheiro pequeno. Abundância só vem para quem reconhece provisão. Desbloqueio completo só vem para quem celebra desbloqueio parcial. Se você olha para os primeiros sinais e diz, é só isso? Você mata o processo. Se você olha e diz, isso não resolve nada, você fecha a porta que tinha acabado de abrir. Mas se você olha e diz, eu vejo o movimento, eu reconheço, eu sustento, aí sim o fluxo ganha força. Aí sim o dinheiro começa a vir com mais frequência, com mais volume, com mais consistência. Esse é o segredo que separa quem prospera de quem fica preso no mesmo lugar financeiro a vida inteira. Dinheiro pequeno sustentado vira dinheiro grande. Dinheiro pequeno desprezado vira nada. Você precisa entender uma coisa que ninguém te ensinou sobre dinheiro. Dinheiro não é só nota. Não é só número na conta, não é só aquilo que você segura na mão ou transfere pelo celular. Dinheiro é fluxo. E fluxo tem estágios, tem fases,
Tem movimentos que acontecem antes da chegada física. Antes de o dinheiro virar algo concreto que você pode gastar, ele vira espaço, ele vira alinhamento, ele vira quebra de pressão. Deixa eu explicar isso de um jeito que você vai entender na prática. Quando você está sufocado financeiramente, não é só porque falta dinheiro, é porque tudo ao seu redor está pressionando. Boleto pressionando, dívida pressionando, conta atrasada pressionando, gente cobrando pressionando. E essa pressão constante não deixa o dinheiro chegar. Porque onde tem pressão demais, não tem espaço, não tem respiro, não tem fluxo. Então, o primeiro movimento do desbloqueio financeiro não é o dinheiro cair na conta, é a pressão diminuir, é o sufoco aliviar, é o espaço se abrir. E isso já começou a acontecer com você, só que você não percebeu porque estava esperando o dinheiro, não o espaço. Agora presta atenção nos sinais que já estão acontecendo na sua vida e que você provavelmente ignorou até agora. Tem uma pressão que parou. Pode ser pequena, pode ser quase imperceptível, mas parou. Aquele credor que ligava todo dia parou de ligar. Aquela conta que você achava que ia explodir não explodiu. Aquele problema financeiro que sempre piora toda semana ficou estável dessa vez. Isso não é sorte. Não é coincidência. É o fluxo começando a se mover. É a porta financeira que você abriu nos vídeos anteriores começando a funcionar de verdade. Mas tem mais. Você teve uma ideia. Do nada. Uma ideia de como ganhar dinheiro, de como resolver um problema, de como sair de uma situação. Você não teve essa ideia antes. Ela não estava na sua cabeça semana passada, mas agora está. E sabe o que isso significa? Significa que o alinhamento financeiro começou. Porque dinheiro não vem só por esforço, vem por alinhamento, vem por você estar no lugar certo, na hora certa, com a cabeça certa. E quando você sustenta o compromisso, quando você mantém o eu sustento ativo, você entra nesse estado de alinhamento. Você começa a receber ideias, começa a ter conversas certas, começa a estar nos lugares onde oportunidades aparecem. E tem mais um sinal que você precisa reconhecer agora, porque ele é um dos mais importantes. O aperto emocional diminuiu. Não sumiu, mas diminuiu. Você ainda tem dívida, ainda tem conta para pagar, ainda tem sufoco. Mas aquele nó no peito, aquele medo constante, aquele desespero silencioso que te acompanhava 24 horas por dia, começou a afrouxar. Você dorme um pouco melhor, respira um pouco mais fundo. Consegue pensar em outra coisa que não seja só dinheiro? E isso, meu amigo, minha amiga, isso é sinal claro de que a provisão começou a se mover. Porque a primeira coisa que a abundância faz não é encher sua conta, é tirar você do estado de pânico, é restaurar sua clareza mental, é devolver sua capacidade de enxergar solução. Porque enquanto você está em pânico, você não vê oportunidade. Enquanto está em desespero, você não reconhece provisão. Enquanto está em sufoco total, você perde os sinais que o dinheiro está dando. Então, o fato de você estar mais calmo, mais esperançoso, mais confiante, mesmo que a situação ainda não esteja resolvida, é prova de que o desbloqueio financeiro começou. Esses sinais não são ilusão. São o dinheiro começando a chegar na forma invisível que precede a forma visível. Primeiro vem o espaço, depois vem o alinhamento, por último vem o dinheiro físico. Agora eu vou te mostrar exatamente quais são os primeiros sinais reais de que o dinheiro começou a se mover na sua vida. E eu preciso que você preste muita atenção, porque você vai se reconhecer em pelo menos um desses sinais, talvez em vários. E quando você se reconhecer, você vai entender que não falhou, que não está atrasado, que o processo está funcionando. Primeiro sinal: um problema financeiro parou de piorar. Não melhorou ainda, mas parou de piorar. Aquela dívida que crescia todo mês ficou estável. Aqueles juros que te sufocava não aumentou dessa vez. Aquele problema que sempre se multiplicava parou de se multiplicar. Isso é movimento. Isso é a porta financeira segurando o vazamento antes de começar a encher o tanque. Segundo sinal, um boleto mudou. Pode ser que o valor tenha diminuído. Pode ser que o vencimento tenha sido prorrogado. Pode ser que a empresa tenha oferecido desconto ou parcelamento que antes não existia. Pode ser que simplesmente não tenha chegado ainda.
quando deveria ter chegado. Qualquer mudança no padrão do boleto é sinal de que o fluxo financeiro está se reorganizando ao seu redor. Terceiro sinal: um gasto inesperado não aconteceu. Sabe aquele conserto que sempre aparece? Aquele problema na casa que sempre dá no pior momento? Aquela emergência financeira que sempre chega no final do mês? Dessa vez não veio, e você nem percebeu direito porque estava esperando o dinheiro entrar, não gasto que deixou de sair. Mas isso é provisão. Isso é dinheiro trabalhando a seu favor. Porque todo gasto que não acontece é dinheiro que sobra. Todo problema que não aparece é espaço que se abre. Quarto sinal: dinheiro esquecido apareceu. Pode ser pouco, pode ser muito pouco, mas apareceu. Você lembrou de um empréstimo antigo que alguém te deve. Você achou dinheiro numa conta que não usava. Você recebeu de volta algo que tinha até esquecido. Você descobriu um cashback, um desconto, uma restituição pequena. Tudo isso é o fluxo começando a voltar. É o dinheiro circulando de novo na sua direção. Quinto sinal: uma conversa gerou oportunidade. Você estava falando com alguém, do nada, sem intenção, e a pessoa mencionou algo, um trabalho, uma indicação, uma ideia, uma possibilidade. Não virou dinheiro ainda, mas virou caminho. E caminho é como o dinheiro começa. Sexto sinal: uma ideia surgiu do nada. De repente você pensou numa forma de ganhar dinheiro que nunca tinha pensado antes. Ou pensou numa solução para um problema financeiro que parecia impossível. Ou viu uma oportunidade que sempre esteve ali, mas você nunca tinha visto. Isso não é criatividade aleatória. É alinhamento financeiro. É a sua mente entrando na frequência da provisão. Sétimo sinal: e talvez o mais importante, o aperto emocional diminuiu. Você ainda tem dívida, ainda tem boleto, ainda tem sufoco. Mas você não está mais em pânico. Você respira, você dorme, você consegue pensar. E isso, sozinho, já é prova de que algo mudou. Porque quando a provisão começa a se mover, a primeira coisa que ela faz é restaurar sua paz, restaurar sua clareza, restaurar sua capacidade de ver solução. Se você reconheceu pelo menos um desses sinais, você tem a confirmação. O dinheiro já começou a chegar. Esses sinais não são coincidência. São o fluxo financeiro voltando para você. Agora eu preciso te alertar sobre o erro que mata tudo. O erro que faz o sinal morrer antes de virar resultado. O erro que a maioria comete exatamente nessa fase e perde todo o desbloqueio que tinha começado. Esse erro tem nome: desprezar o pequeno. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Você viu o sinal. Você reconheceu que algo mudou. Mas aí vem o pensamento: é só isso? Vem a comparação: mas eu preciso de muito mais. Vem a frustração: isso não resolve nada. E quando esse pensamento toma conta, você acabou de fechar a porta que tinha aberto. Porque o fluxo financeiro não funciona por tamanho, funciona por reconhecimento. Não funciona por valor, funciona por validação. Quando você reconhece o pequeno, você sustenta o fluxo. Quando você despreza o pequeno, você trava o fluxo. É matemática espiritual. É lei da provisão. É como o dinheiro realmente se move no mundo real. Presta atenção no que acontece na cabeça de quem perde tudo nessa fase. A pessoa recebe R$10 inesperados e pensa: R$10 não paga minha dívida de 3.000. A pessoa vê que o boleto não aumentou e pensa: mas eu ainda devo. A pessoa tem uma ideia e pensa: isso não vai me fazer rico. A pessoa sente o aperto diminuir e pensa: mas ainda estou apertado. E cada um desses pensamentos é uma porta sendo fechada. Cada um desses julgamentos é um fluxo sendo travado. Porque o dinheiro não responde ao que você precisa. O dinheiro responde ao que você reconhece. Se você só reconhece o grande, só o grande vem, e o grande demora. Se você reconhece o pequeno se multiplica. E aí vem o médio, e aí vem o grande. Mas tem que começar pelo pequeno. Tem que celebrar o pequeno. Tem que sustentar o pequeno. Porque quem despreza R$10 não está pronto para receber 10.000. Quem ignora a provisão pequena não está preparado para a abundância grande. E tem outro erro que anda junto com esse: comparar com o que você esperava.
Você esperava um milagre financeiro completo em 24 horas. Você esperava a dívida zerada. Você esperava dinheiro caindo do céu. Você esperava proposta de emprego. Você esperava explosão. Mas chegou o movimento, chegou o sinal, chegou quebra de pressão, chegou o espaço, e você compara o que chegou com o que esperava e conclui: não funcionou. Mentira, funcionou sim. Só não funcionou do jeito que você queria. Funcionou do jeito que funciona. Do jeito que sempre funcionou para todo mundo que realmente prosperou. Progressão, fluxo, movimento constante, não explosão única. E se você não ajustar a expectativa agora, você vai desistir antes da virada. Você vai apagar o comentário, vai parar de assistir, vai voltar para o modo antigo. E aí o dinheiro que estava vindo perde o caminho, a porta que tinha aberto fecha. E você fica preso no mesmo ciclo financeiro de sempre, achando que tentou e não deu certo, quando na verdade você simplesmente não sustentou o tempo suficiente para ver o pequeno virar grande. Essa é a verdade dura que você precisa ouvir. Quem despreza o pequeno, fecha a porta. Se você quer o grande, precisa celebrar o pequeno. Não tem outro caminho. Então agora você sabe o que está acontecendo. Você sabe que o dinheiro já começou a se mover. Você sabe que os sinais estão aí. Você sabe que desprezar o pequeno fecha a porta. E agora eu vou te dar a regra prática do 5º dia. A regra que vai manter o fluxo ativo enquanto ele ganha corpo, enquanto ele ganha volume, enquanto ele se transforma de sinal em resultado concreto. Essa regra é simples, mas poderosa. Celebrar o movimento. Não é celebrar o resultado final. Não é comemorar a dívida quitada. Não é festejar a conta cheia. É celebrar o movimento. É reconhecer que algo mudou. É validar que o fluxo começou. Porque enquanto você celebra o movimento continua. Enquanto você reconhece o fluxo se fortalece. Enquanto você sustenta o pequeno cresce. Essa é a regra. Essa é a prática. Essa é a diferença entre quem prospera e quem fica parado. Deixa eu te ensinar exatamente como fazer isso de forma prática, sem enrolação, sem teoria vazia. Toda vez que você perceber um sinal, por menor que seja, você vai fazer uma coisa muito simples: reconhecer em voz alta. Não precisa gritar, não precisa fazer ritual complicado. Só precisa dizer. Pode ser baixinho, pode ser só para você mesmo. Mas diz: eu vejo um movimento. Essa frase é suficiente. Eu vejo um movimento. Porque quando você diz isso, você está confirmando para o universo, para a provisão divina, para a energia do dinheiro, que você não está cego, que você não está ignorando, que você está atento. E atenção é o que mantém a porta aberta. Atenção é o que sustenta o fluxo. Você achou R$5 esquecidos? Eu vejo um movimento. O boleto não aumentou? Eu vejo um movimento. A pressão diminuiu? Eu vejo um movimento. Simples assim. Direto assim. Poderoso assim. E tem mais uma frase que você pode usar, e essa aqui é ainda mais forte. Eu sustento o fluxo. Não é eu peço mais. Não é eu quero mais. É eu sustento o fluxo. Porque nessa fase, o trabalho não é pedir. O trabalho é sustentar. O trabalho é manter a porta aberta enquanto o dinheiro continua chegando. Você não precisa abrir de novo. Você já abriu nos vídeos anteriores. Você não precisa ativar de novo. Você já ativou. Agora você precisa sustentar. E sustentação é reconhecimento constante. É validação diária. É celebração do pequeno. Então, toda vez que você vir um sinal, mesmo que pareça insignificante, você diz: eu sustento o fluxo. E pronto. Você acabou de manter a porta aberta. Você acabou de garantir que o próximo sinal vem. Você acabou de fortalecer o movimento que já começou. Porque o fluxo financeiro não precisa de esforço. Precisa de atenção. Não precisa de luta. Precisa de reconhecimento. Não precisa de desespero. Precisa de sustentação. Essa é a regra do 5º dia. Reconhecer qualquer sinal e sustentar o fluxo que já começou. Enquanto você sustenta, o fluxo cresce. Quando você para de sustentar, o fluxo estanca. Agora eu vou falar diretamente com você que está assistindo, porque chegou o momento de você assumir o compromisso de hoje.
E esse compromisso é diferente do que você fez no vídeo anterior. No quarto dia você declarou, eu sustento. Você segurou aquele comentário por 24 horas, e isso abriu a porta. Mas hoje não é dia de repetir. Hoje é dia de evoluir. Hoje é dia de você confirmar que você está vendo, que você está reconhecendo, que você não está cego para o movimento que já começou. Então, o compromisso de hoje não é sustentar de novo. É ver, é reconhecer, é validar. E eu vou te dar opções de comentário, e você vai escolher aquele que mais ressoa com o que você está sentindo agora, com o sinal que você já percebeu, com a mudança que já aconteceu na sua vida financeira, mesmo que seja pequena. Primeira opção, eu vejo. Simples, direto, poderoso. Quando você comenta eu vejo, você está dizendo que não está mais esperando cego, que você percebeu, que você reconheceu, que você viu o sinal. E isso sozinho já fortalece o fluxo, já mantém a porta aberta. Já garante que o próximo movimento vem com mais força. Segunda opção, o fluxo começou. Esse comentário é para quem já sentiu a mudança, para quem já viu pelo menos um dos 7 sinais que eu listei aqui, para quem sabe que algo se moveu, mesmo que ainda não tenha virado dinheiro físico na conta. Quando você comenta o fluxo começou, você está confirmando, você está validando, você está celebrando o movimento antes do resultado. E isso é exatamente o que mantém o dinheiro vindo. Terceira opção, já se moveu. Essa é para quem tem certeza, para quem viu claramente, para quem reconheceu um sinal concreto, por menor que tenha sido. Dinheiro que apareceu, boleto que mudou, pressão que diminuiu, ideia que surgiu. Quando você comenta já se moveu, você não está pedindo mais. Você está afirmando. E afirmação é o que transforma movimento pequeno em resultado grande. Quarta opção, eu reconheço. Esse é o comentário da validação completa. É para quem entendeu tudo o que foi dito neste vídeo. Para quem sabe que desprezar o pequeno fecha a porta. Para quem está disposto a celebrar o movimento mesmo antes da chegada física. Eu reconheço. É você dizendo, eu não estou mais cego, eu não estou mais surdo, eu estou atento, eu estou presente, eu estou sustentando. Escolhe um, comenta agora, e não apaga, porque esse comentário é a sua validação pública de que você viu o sinal. Seu comentário de hoje confirma que você não está ignorando o que já começou. E agora eu preciso te dar um alerta final. Um alerta que pode parecer duro, mas que eu dou porque eu me importo com o seu resultado financeiro de verdade. Muita gente perde tudo aqui. Muita gente chega até o 5º dia, vê os sinais, entende o processo, mas não sustenta. Sabe por quê? Porque ignora o pequeno. Porque acha que se não foi grande, não valeu. Porque compara o sinal com a necessidade e conclui que é insuficiente. E aí desiste, apaga o comentário, para de assistir os vídeos, volta para o modo antigo de viver sufocado, pressionado, sem provisão. E sabe o que acontece quando você faz isso? O fluxo que tinha começado a se mover estanca na hora. A porta que tinha aberto fecha de novo. O dinheiro que estava vindo por caminhos inesperados perde o endereço. Não porque você foi punido, não porque falhou, mas porque faltou sustentação, faltou reconhecimento, faltou a capacidade de ver o pequeno como o começo do grande. Deixa eu te explicar por que essa fase é tão perigosa. Porque é a fase da decepção silenciosa. Você esperava milagre. Chegou o movimento. Você esperava a explosão. Chegou o sinal. Você esperava a dívida zerada. Chegou a pressão diminuída. E tem gente que olha para isso e pensa, só isso? E esse pensamento, meu amigo, minha amiga, esse pensamento mata o processo. Porque o só isso é desprezo. E desprezo fecha a porta. O só isso é ingratidão disfarçada de expectativa legítima. E ingratidão trava fluxo. O só isso é você dizendo para o universo, para a provisão divina, que o que começou a chegar não é suficiente. E se não é suficiente, por que continuaria vindo? Se você não celebra o pequeno, por que o grande viria? Se você não reconhece o sinal, por que o resultado apareceria? Então essa fase decide quem continua e quem desiste. Decide quem prospera e quem fica preso. Decide quem vai estar aqui no 6º dia, no 7º dia,
vendo o fluxo ganhar volume, vendo o dinheiro chegar com mais frequência, vendo as portas financeiras se abrirem uma atrás da outra. Ou quem vai estar fora, achando que tentou e não funcionou, quando na verdade simplesmente não sustentou tempo suficiente. E eu não quero que você seja essa pessoa. Eu não quero que você perca agora quando já começou. Eu não quero que você desista quando o dinheiro já está a caminho. Por isso eu te dou esse alerta. Não ignore o pequeno. Não despreze o sinal. Não compare o movimento com a expectativa. Apenas reconheça. Apenas valide. Apenas sustente. Porque enquanto você faz isso, o fluxo cresce. E quando o fluxo cresce, o dinheiro vem. Não do jeito que você imaginou, mas do jeito que funciona. Do jeito que sempre funcionou. Do jeito que vai funcionar para você também, se você não desistir agora. Essa é a verdade que separa quem fica rico de quem fica pobre. Sustentação. Quem sustenta o pequeno, recebe o grande. Quem despreza o pequeno, perde tudo. Então agora você sabe. O dinheiro já começou a chegar. Não do jeito que você esperava. Não com o barulho que você imaginava. Mas chegou. Se moveu. Quebrou pressão. Abriu espaço. Gerou alinhamento. E agora, você tem uma escolha muito clara pela frente. Ou você reconhece esse movimento e sustenta o fluxo, ou você ignora, despreza, compara com a expectativa e trava tudo que já começou. Não tem meio termo. Não tem, vou esperar mais um pouco para ver se fica maior. Ou você celebra o pequeno agora, ou você perde o grande que estava vindo. Deixa eu ser bem direto com você, porque eu quero que você prospere de verdade. Se você viu pelo menos um dos 7 sinais que eu listei neste vídeo, você tem a confirmação de que o processo está funcionando. Um problema que parou de piorar. Um boleto que mudou. Um gasto que não aconteceu. Dinheiro esquecido que apareceu. Uma conversa que gerou oportunidade. Uma ideia que surgiu do nada. Um aperto emocional que diminuiu. Qualquer um desses sinais é prova real de que a porta financeira está aberta. E o dinheiro está começando a fluir de volta para você. Mas agora você precisa fazer a sua parte. E a sua parte hoje não é pedir mais. Não é abrir outra porta. Não é ativar outro decreto. A sua parte hoje é reconhecer o que já está acontecendo. É validar o movimento. É celebrar o sinal. É sustentar o fluxo. E você faz isso de uma forma muito simples. Vai lá embaixo agora e comenta. Não comenta, eu sustento de novo. Esse foi o compromisso do 4º dia. Hoje é outro. Hoje você vai comentar uma dessas 4 opções, a que mais fizer sentido para você. Eu vejo. Se você percebeu que não está mais cego para o movimento. O fluxo começou, se você já sentiu a mudança acontecendo. Já se moveu, se você viu um sinal concreto, por menor que seja. Eu o reconheço. Se você entendeu tudo e está disposto a celebrar o pequeno. Escolhe um. Comenta agora e não apaga, porque esse comentário é a sua validação pública de que você não vai cair no erro fatal de desprezar o pequeno. E depois de comentar, eu preciso que você faça mais uma coisa. Aperta o botão de inscrição se você ainda não é inscrito neste canal. Ativa o sininho de notificações, porque amanhã tem o vídeo do 6º dia. E o 6º dia é onde você vai aprender a não travar o fluxo quando ele ganha volume. Porque uma coisa é o dinheiro começar a se mover. Outra coisa é você não atrapalhar quando ele estiver chegando com mais força, com mais frequência, com mais intensidade. E muita gente trava o fluxo exatamente nessa fase sem perceber. Fazem coisas que bloqueiam, pensam coisas que fecham, agem de formas que interrompem. E eu não quero que isso aconteça com você. Então amanhã, no 6º dia, você vai aprender exatamente o que não fazer quando o fluxo estiver ganhando corpo. Mas antes de ir, eu vou te fazer 3 perguntas. E eu quero que você responda com sinceridade, nem que seja só para você mesmo. Primeira pergunta: qual foi o menor sinal que você percebeu hoje? Pode ter sido pequeno, pode ter sido quase imperceptível. Mas teve alguma coisa que mudou, que se moveu, que aliviou. Qual foi? Pensa nisso. Reconhece isso, porque quando você reconhece, você fortalece. Segunda pergunta: você está disposto a celebrar o pequeno mesmo sabendo que ainda precisa do grande? Porque essa é a única forma de o pequeno virar grande. Terceira pergunta: você vai sustentar ou vai desistir? Porque essa fase,
O quinto dia é onde a maioria desiste. É onde a maioria olha para o sinal e acha que não é suficiente. É onde a maioria perde tudo que estava prestes a ganhar volume. Então agora é com você. O dinheiro já começou a se mover. Os sinais já estão aparecendo. A porta já está aberta. O fluxo já está ativo. Agora você só precisa fazer uma coisa: não fechar, não travar, não desprezar. Reconhece o movimento. Valida o sinal. Sustenta o fluxo. E quando você fizer isso, quando você celebrar o pequeno, quando você mantiver a atenção no que já está acontecendo, em vez de ficar obcecado pelo que ainda não chegou, aí sim o dinheiro vai ganhar corpo. Aí sim a provisão vai aumentar. Aí sim as portas financeiras vão se abrir uma atrás da outra. Comenta agora. Inscreve-se no canal. Ativa as notificações. E nos vemos amanhã no sexto dia. Porque o melhor ainda está por vir. Mas só para quem sustenta.